Vocês têm acompanhado a Liga Saudita? Tem passado aí em alguns canais, TV aberta, no YouTube, na TV fechada. Vocês têm acompanhado? Vocês estão vendo o time do Jorge Jesus, o que ele está fazendo lá? Olha, nós já podemos dizer que esse trabalho lá no Al Hilal, depois que o JJ saiu do Flamengo, é o grande trabalho dele. Porque antes de chegar ao Flamengo, o Jorge Jesus já tinha feito um trabalho extraordinário no Benfica. Ele ganhou 11 títulos no Benfica, o treinador mais vitorioso da história do clube, levou o clube a 2 finais de Europa League, foi vice-campeão, mas levou o time lá a 2 finais de Europa League. Aí depois ele saiu, foi para o Sporting, não foi tão bem sucedido. Chegou ao Flamengo e fez aquilo tudo, marcou época. Aí ele sai do Flamengo, volta para o Benfica, com uma rejeição da torcida, porque a torcida do Benfica não o perdoou, porque ele trocou o Benfica pelo Sporting, e aí de herói ele virou um vilão para a torcida benfiquista. E ele trabalhou com essa pressão no campeonato português e outras coisas mais, e ele acabou saindo. Aí ele vai para o Fenerbahçe, ganhou a Copa da Turquia, perdeu o campeonato turco, mas ganhou a Copa da Turquia. É um título nacional que lá para os turcos tem a sua relevância. E aí ele chega ao Al Hilal, time que ele já tinha trabalhado antes de vir para o Flamengo. O último time dele foi o Al Hilal. Ele já tinha sido campeão lá da Supercopa da Arábia, tem muito prestígio lá. E agora ele está fazendo algo extraordinário, porque acontece o seguinte: ele perdeu o Neymar, que queiram ou não, é o reforço de impacto lá do time, mas ele levou para o Al Hilal jogadores excelentes. Ele escolheu direitinho os caras para compor o time. E ele formou um time muito forte e que está na mão dele. E o Jorge Jesus, quando consegue fazer com que o elenco acredite nele e faça aquilo que ele está pedindo, Renan Lodge, que hoje tem uma imagem incrível, né, do Renan Lodge levando uma bronca dele, porque não estava cobrindo lá o escanteio e o time dele já estava vencendo por 3-0, aquelas coisas bem características de Jorge Jesus. Ele está fazendo um trabalho extraordinário. Ele tem 7 pontos de vantagem à frente do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. Está com uma vantagem para chegar às semifinais da Champions da Ásia. Então, é um time que pode ganhar o campeonato da Liga Saudita, pode ganhar a Champions da Ásia, pode aparecer daqui a pouco no Mundial de Clubes, e ele pode fazer história mais uma vez. E tem o detalhe, ele está perseguindo o recorde de vitórias de um time de futebol. O time dele venceu o Al Raed, foi a 22ª vitória consecutiva na temporada. Existem 2 times, né, que estão aí à frente. O Coritiba, o Coxa, tinha conseguido em 2011 24 vitórias seguidas, hein? Inclusive entrou no Guinness. Porém, um time do país de Gales chamado New Saints tem 27 vitórias seguidas. É o recordista atualmente. O time do Jorge Jesus precisa aí de mais 6 vitórias para estabelecer a nova marca do futebol mundial. Entre essas vitórias, as 22 que ele conseguiu, ele meteu um 3-0 em cima do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro e de outras estrelas. Então, o Jorge Jesus está fazendo um trabalho fantástico lá, com um time muito forte. Aí muita gente diz, mas tá jogando na Arábia Saudita. A Arábia Saudita montou lá um campeonato com muitos times competitivos. Nós temos pelo menos 4 times lá, com investimento do governo, com jogadores renomados e que estavam muito bem na Europa. Então o nível do campeonato subiu. E mesmo assim, ele está atropelando todo mundo. E eu disse o seguinte, o Al Hilal do Jorge Jesus, jogando da maneira que está lá, seria campeão brasileiro. E aí? Concorda comigo? Primeiro porque o time é muito bom. Eu acho que é um time que os nossos principais times aqui, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, eles enfrentariam, jogariam, mas teriam problemas com o time. Esse time do Al Hilal do Jorge Jesus agora, mesmo sem o Neymar, ele conseguiria enfrentar e com chance de ganhar os nossos principais times aqui. E, cara, o Jorge Jesus conhece tudo aqui no futebol brasileiro. Ele esteve por aqui e marcou época. Então, na minha opinião,
o time do Al Hilal do JJ, além de ser provavelmente o campeão da Liga Saudita, e tem grande chance de ser o campeão da Champions da Ásia e ir para a Copa Intercontinental de Clubes no final do ano, né? E já está lá no Super Mundial de Clubes no ano que vem, é um time que pode também fazer história por lá, como o Jorge Jesus fez no futebol brasileiro em 2019 e no início de 2020, quando dirigiu a equipe do Flamengo. Você tem acompanhado o Al Hilal do Jorge Jesus? Enjoado, hein? Enjoado. Inclusive, lá na frente, nessas competições da FIFA, aí, se o time estiver, vai dar trabalho. Sul-americanos aí que cruzarem o caminho do Al Hilal, e não sei não, hein? Vamos aguardar aí. Mas o JJ, que tem milhões de fãs e milhões de haters aqui no futebol brasileiro, porque ele machucou e incomodou muita gente, ele está fazendo um grande trabalho e está marcando época também lá no Al Hilal, como marcou no Flamengo. Vamos ver se ele vai conseguir os títulos, né? Aí é que consagra de vez, ganhando a Liga Saudita e ganhando também a Champions da Ásia.